tomando 2 claquetes. Óticas Pinheiro, sua cegueira nos faz dinheiro. Atenção para o toque de 5 segundos. Estamos aqui, jornalista assumida. Meu Deus! Ela foi puxada pelo nariz da amiga. Bom dia a todos. Esse é o Jornal Gardenais e hoje nós vamos falar sobre a segunda geração do modernismo, sobre os autores modernistas. Nessa época, os artistas já haviam amadurecido ideias do movimento e Uma coluna. em outros temas. Aí eu paro por aqui, beleza? Tá bom. Pera. Não, tá certo. Calma. Que susto. Aqui, ó, a segunda fase do modernismo começou em 1930 até 1945. Nessa época, os artistas já haviam amadurecido as ideias do movimento e podiam focar em outros temas. É que a Pamela resumiu bastante aqui. Calma aí, cuidado. A segunda fase do modernismo aconteceu entre 1930 até 1945. Nessa época, os artistas já haviam amadurecido as ideias do movimento e podiam focar em outros temas. Após a crise de 1929 em Nova York, crise econômica, social e política, além do aumento do desemprego, a falência das fábricas, a fome e a miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. No início das eras Vargas e o fim das oligarquias de Mato Grosso e São Paulo, com a chegada de Getúlio Vargas no poder, a ditadura no país também se aproximou com o chamado Estado Novo. E hoje nós vamos falar sobre 2 dos importantes autores da época modernista, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu dia 31 de outubro em 1902, em Itabira, no Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. O que sempre foi muito presente em seus textos é uma postura irreverente e crítica ao mundo que está ao seu redor. Outro fator típico drummondiano é o uso de uma metáfora para descrever sentimentos e situações que poderiam ser explicadas de forma mais fáceis. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892, no município de Quebrangulo, no Alagoas. Filho de comerciantes, ele teve uma vida confortável durante a infância e pôde se dedicar aos estudos. Não por acaso, seu assunto de maior interesse eram as línguas, principalmente a portuguesa. Ramos começou a escrever cedo e chegou a publicar seu primeiro conto aos 11 anos. Anos depois, ele passaria a produzir textos para periódicos brasileiros, os quais assinava com o pseudônimo Feliciano Olivença, devido à sua pouca idade. Na juventude, trabalhou em jornais e publicações literárias. Além disso, fez parte do exército, ajudou seus pais na loja da família e deu aulas de português. Para falarmos mais sobre o assunto, temos aqui 2 alunas de literatura. Receba agora a aluna Letícia Moraes. Estamos aqui com a aluna Letícia. Desligou? Como assim? Tava com 43%. Tinha ido. Desculpa. Sem querer. Vamos, mulheres, girl power. Deu pau? Estamos aqui com a aluna Letícia. Bom dia. Bom dia. Iremos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Para se compreender a importância de Carlos Drummond de Andrade, é preciso encarar suas obras poéticas sob 2 aspectos. Quais são esses? O primeiro aspecto importante é a história, né, a própria história, e o segundo é a literatura, já que ele foi bem fundamental, né, as obras dele, tudo foi fundamental para a literatura que a gente conhece hoje. As obras deles é bastante famosa, mas o que faz eles serem tão reais? Ele pecava bastante o
cotidiano, né? O dia a dia, trazia reflexões inusitadas sobre essa vida urbana das pessoas. Carlos Drummond escreveu várias obras, mas qual delas era a mais importante? A Rosa do Povo, que é um poema que conta... Ele fala, né? Ele descreve de um tempo sombrio. Eles estavam tendo vários problemas com política e coisas e tal. E aí o Carlos, ele tenta retratar os sentimentos como dor e agonia. Por que o poema O Que Viveu Meia Hora recebeu esse nome? O poema Engraçado ser. Errei. Ela rebobinando toda hora. Eu vou me dar aqui dentro. O poema recebeu esse nome porque ele teve 2 filhos. E o primogênito dele acabou morrendo 30 minutos depois do parto, né? Então, pra meio que homenagear ele fez esse poema com o título. Muito obrigada, Letícia. É com você agora, Júlia. Obrigada, Aline. E agora eu estou aqui com a aluna Pamela Escarião. Bom dia, Pamela. Bom dia. Nós vamos falar sobre o autor modernista Graciliano Ramos. Todos sabemos que o Graciliano Ramos destaca-se como principal romancista na segunda fase do modernismo. Suas obras conciliam o regionalismo e a psicologia, trazendo como tônica a relação problemática e repleta de conflitos do homem com o meio natural e a sociedade. Pensando nisso, o que fez com que Graciliano Ramos se destacasse como principal romancista na segunda fase do modernismo? Ele se destaca como principal romancista porque ele tem um estilo seco, conciso e sintético. É sintético? É sintético. O autor deixa de lado o sentimentalismo a favor de uma objetividade e clareza. Qual foi o marco do autor na época modernista? O marco dele foi em Vidas Secas, a principal obra dele foi Vidas Secas, que teve um destaque, é considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prossador mais importante da segunda fase do modernismo. O objetivo do movimento modernista era romper com o tradicionalismo e se livrar dos paradigmas e das regras sobre como fazer arte que prevaleciam no momento. Qual é a obra mais importante de Graciliano Ramos e o que ela aborda? A obra mais importante dele foi Vidas Secas, que é uma obra emblemática e retrata a vida de uma família de retirantes com sua cachorra e papagaio. Tudo bem? Desculpa, do nada. Você tá xingando a cachorra? No romance, ele explora temas como a seca do Nordeste e a miséria. No ano de 1936, Graciliano Ramos foi preso sob a acusação de que era comunista. Sem julgamento, ficou detido por 10 meses, passando por inúmeras humilhações dentro dos vários presídios, experiência que foi contada em Memórias do Cárcere. Vendo que todas as obras do Graciliano Ramos são baseadas em comportamentos da sociedade, tanto política quanto não política, qual é a crítica deixada pelo autor na obra Vidas Secas? A crítica que ele deixa é que a obra trabalha as raízes da opressão no Brasil, principalmente no campo brasileiro. Para isso, ele cria personagens opressoras e oprimidas dentro da história. Você poderia me dizer quais frases do Graciliano Ramos mais te atraíram? Me atraíram 2 frases dele que eu fiquei amei as frases, muito bom, eu vou ler. Nunca pude sair de mim mesmo, só posso escrever o que sou. E se as personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. E tem mais. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Essas são as 2 frases. Que lindas. Você quer dizer por que elas te atraíram? Porque me tocaram. Foi isso. Eu achei bem poético. Bom, é isso então. Muito obrigado, Pamela. Volte, Aline. Aline, volta pra mim. Eu não vi você aí. Você é uma daquelas pessoas que no futuro pretende fazer um curso técnico? E se eu te disser que esse futuro está mais próximo do que você imagina?
Urbano Alves, o novo ensino médio. Faça já a sua matrícula e seja o protagonista da sua história. Obrigada. Bom, no jornal hoje... Peraí. Ah, sim, certo. Fiquei sabendo agora que estamos com uma transmissão ao vivo em frente à própria escola Urbano com a repórter Pamela Escarião. Então é com você, Pamela. Obrigado, Júlia. Hoje a gente está aqui em frente à escola Engenheiro Urbano Alves para falar sobre os autores modernistas com os alunos, muito obviamente. Vamos ver o que eles conhecem sobre o assunto de hoje. Olha elas aí, meninas. Meninas, hoje a gente vai fazer uma entrevista. Garotas, senhora. Olá, meninas. Como vai vocês? A gente está fazendo uma entrevista aqui. Vocês querem ser entrevistadas? Pode ser. Vocês já ouviram falar sobre a era modernista aqui no Brasil? Já. A gente teve aula disso ontem. Ótimo. Aluna do Urbano, qual é o seu nome? Aline. E o seu? Júlia. Muito bem, aqui está a Aline e Júlia. Vamos fazer a nossa pergunta de hoje. Qual autor modernista você conhece? Carlos Drummond de Andrade. E o que você tem a dizer sobre ele? Bom, eu sei que ele foi um dos grandes poetas no século XX. Por conta disso, ele teve algumas homenagens em Porto Alegre e na praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Em 2002, ele teve um documentário que contava um pouco sobre as obras e a vida dele. Em 88 e 90, ele teve a imagem dele estampada nos 50 cruzeiros. Curiosidades, não é mesmo, meninas? E o seu, Júlia? Você tem algum autor modernista para nos contar hoje? Eu conheço Graciliano Ramos. Você pode dizer sobre ele um pouco para a gente? Eu sei que ele nasceu em 1892 na cidade de Quebrangulo, em Alagoas. E, embora ele seja um poeta famoso da era modernista, antes disso ele atuou como jornalista e político. Ele foi prefeito da cidade de Palmeiras dos Índios, no interior de Alagoas. E ele estreou na literatura com a obra Caetés em... Que ódio! Pera. Data difícil. Data é uma desgraça. Por isso que eu peguei só o final, que é 1900. Ele estreou na literatura com a obra Caetés em 1933. E no meio de tantas obras, depois de ter criado tantas obras, o seu livro mais vendido foi Vidas Secas, que conta um pouco sobre a realidade do povo do sertão, sabe? As secas, a situação de miséria que o povo de lá vivia. E é isso. Bem, foi esse a nossa reportagem de hoje sobre os autores modernistas. E agora a gente fica ao vivo no estúdio com a Júlia, de Pamela para o estúdio. Obrigada. De volta ao estúdio, muito obrigada, Pamela. Então foi esse o Jornal Gardenais de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e até a próxima.